Aquela pergunta que tem dividido o brasileiro ainda mais entre mortadelas e coxinhas. Afinal de contas, foi impeachment ou foi golpe? Antes de mais nada, a Dilma só foi empichada porque ela é o que é. Mulher? Não, burra mesmo. Para responder essa pergunta, é preciso ter em mãos alguns dados do momento político em que vivíamos a época em que a Dilma foi expulsa a pontapés do Palácio do Planalto. Para mim, o processo de impeachment da Dilma já começou lá em janeiro, fevereiro de 2015, quando da eleição da presidência da Câmara. O que acontece é o seguinte: havia um acordo com a maioria dos partidos lá na Câmara para que Eduardo Cunha fosse o presidente da Câmara eleito aquele ano, para um mandato de 2 anos. Eduardo Cunha e Dilma nunca se bateram, sempre trocaram farpas, mas uma coisa assim um pouco delicada, talvez não com tanto afinco. Só que, quando aconteceu o processo de eleição para presidente da Câmara em 2015, e todos os partidos já estavam fechados nos bastidores para eleger Eduardo Cunha, a Dilma bateu na mesa e falou: não quero Eduardo Cunha. Mas presidente, todos os partidos já fecharam um acordo, vão eleger o camarada, não tem nada que a gente possa fazer, por que a gente não tenta fazer um acordo, né, uma boa vizinhança com o camarada? Não quero Eduardo Cunha e ponto final. Não, a Dilma é aquela gerentona que não gosta de ser desobedecida. É aquela pessoa que não gosta de ouvir um não, que não gosta de ouvir nem mesmo um talvez. Para ela é sim e ponto final. Aí o que a nossa presidente resolveu fazer? Lançou o então deputado federal Arlindo Quinalha para competir com Eduardo Cunha. Resultado, Arlindo Quinalha tomou uma surra de votos de Eduardo Cunha e Eduardo Cunha foi eleito presidente da Câmara naquele ano. A partir daí, a situação entre Dilma e Eduardo Cunha, que já não era das melhores, nunca foi na verdade, começou a piorar. Começou a degringolar para um rumo totalmente sem volta, como nós sabemos que aconteceu em 2016. Como Eduardo Cunha não gostava da Dilma e não gostava do PT, o PT resolveu cutucar a onça com vara curta. E eu digo isso porque você não cria um desafeto com uma pessoa que está sentada na presidência da Câmara. O presidente da Câmara, ele não está apenas na linha sucessória da presidência. O presidente da Câmara é o responsável por aceitar ou não pedidos de processo de impeachment. Então assim, Eduardo Cunha era do PMDB. O PMDB fazia parte da base aliada no Palácio do Planalto. Mas ainda assim Eduardo Cunha não queria saber e não cedia às vontades da mulher sábia. Então a Dilma resolveu ser a Dilma, né? Você vê pelos discursos dela que muitas vezes os dois neurônios dela não conseguem fazer uma sinapse completa. Então a partir daí ela começa a afrontar ainda mais nas mídias, nas redes sociais, o Eduardo Cunha, que era a única pessoa dentro do Congresso, na verdade a única pessoa no Brasil que tinha o poder de aceitar um pedido de processo de impeachment contra ela. Olha o tamanho da burrice dela e do PT. Aí acontece uma coisa interessante, porque veja bem, na minha opinião, dentro do Congresso, todo mundo sabe os podres de todo mundo. Só que ninguém joga isso na mídia e ninguém joga isso no judiciário. Então o que eles fazem? Eles esperam um determinado momento, um momento certo, para poder jogar isso no ventilador e acabar minando os poderes políticos que o seu adversário porventura tenha. E foi o que aconteceu com Eduardo Cunha. O PT tinha os podres de Eduardo Cunha, o PT sabia das contas dele no exterior e só começou a jogar isso a partir do momento em que Eduardo Cunha afrontou diretamente a presidência da República. Claro que o Eduardo Cunha era culpado. Não estou dizendo que ele não era e que as acusações contra ele eram infundadas. Pelo contrário, elas se provaram verdadeiras. Só que Eduardo Cunha, ele não estava no Congresso há 1000 anos à toa. O camarada tinha aliados políticos ali. Conhecia todos os bastidores, tudo aquilo. Conhecia o regimento interno da Câmara de cós salteado. Não à toa, ele impôs derrotas sucessivas ao Palácio do Planalto apenas usando a lei, apenas usando o regimento interno da Câmara. E a nossa querida presidente? Tome ataque em cima de Eduardo Cunha. E o PT municiando a mídia por trás para conseguir derrubar o Eduardo Cunha da presidência. Só que uma pessoa como Eduardo Cunha, ele não cai sem atirar.
E foi exatamente o que aconteceu. Só que antes, ele deu um recado para Dilma. Antes, ele deu um ultimato para o Palácio do Planalto e o Palácio do Planalto não ouviu. O que o Eduardo Cunha fez? Chamou toda a mídia e falou o seguinte: olha, a partir de hoje não estou mais na base aliada. Continuo fazendo parte do PMDB, o PMDB continua fazendo parte da base aliada, mas eu, Eduardo Cunha, não faço mais, não voto com Dilma, não voto com a presidente, não voto com o Palácio do Planalto aqui dentro dessa casa. Esse foi um recado claro para a presidente Dilma. Presidente, recua, PT, recua, porque eu tenho cartas na manga e posso prejudicar vocês. A presidente Dilma nunca foi uma pessoa muito inteligente. Na verdade, nada inteligente. Mas aí a Dilma e o PT não deram ouvido às ameaças veladas de Eduardo Cunha. Mesmo ele dando esse recado, saindo da base aliada e se tornando, obviamente, uma oposição formal ao Palácio do Planalto, eles não quiseram saber, não deram ouvidos, continuaram atacando Eduardo Cunha. E aí é onde acontece uma coisa super interessante. Eduardo Cunha, que é constitucionalmente a pessoa responsável por aceitar ou não o pedido de processo de impeachment de um presidente da República lá na Câmara, o que ele fez? Pedidos de processo de impeachment tinha aos quilos, tinha aos montes. Só que aí ele pegou aqueles mais embasados, aqueles que tinham mais fundamentação jurídica, inclusive os processos mais fundamentados nas leis que a presidente Dilma havia quebrado, tanto no primeiro mandato, 2010 a 2014, quanto no segundo mandato, 2015 e 2018. Então, Eduardo Cunha pegou esses processos, esses pedidos de abertura de processo de impeachment e devolveu aos seus signatários, né? Tinham acho que uns 2 ou 3, e ele devolveu e falou: olha, se vocês tiverem mais alguma coisa a acrescentar dentro dessa peça que vocês estão me apresentando, acrescentem, porque eu vou tocar esse processo para frente. Ele não disse isso com essas palavras, mas pelo amor de Deus, todo mundo que estava acompanhando aquele processo e aquele rebuliço todo estava ligado de que ele estava falando que iria aceitar o processo de impeachment contra Dilma. Somente uma pessoa nesse país não leu dessa forma e não entendeu dessa forma. Quem? A nossa presidente. A nossa presidente continuou atacando, o PT continuou atacando, e o que Eduardo Cunha fez? Aceitou a denúncia para uma abertura de processo de impeachment. E aí foi onde a Dilma começou, com toda a sua elegância, aquela elegância que todos nós conhecemos, a esbravejar, a xingar Eduardo Cunha, a dizer que era golpe, que não sei o que, que não sei o que. Bom, Eduardo Cunha, até as pedras sabem que ele mobilizou os seus aliados para que esse processo desse continuidade, passasse pela Câmara. E não há nenhuma ilegalidade nisso. É um processo político. A peça é jurídica, com base nas leis que a presidente Dilma quebrou, nas leis que ela infringiu. Mas o processo de impeachment é um processo totalmente político. Então é o seguinte, para que a Câmara aceitasse o processo de impeachment e ela fosse afastada, como foi por 180 dias, era preciso 3/5 da Câmara. Gente, 3/5 você não consegue ali na esquina não. 3/5 é muita gente. De 513, você precisaria de 342 votos. E a Dilma, quando ela pegou a presidência, desde lá de 2010, ela sempre teve uma base aliada muito grande. Ela sempre teve maioria ali no Congresso. Só que, como ela tem esse espírito que ela tem, como ela é a Dilma, ela conseguiu esfarelar toda a sua base aliada. Em várias reportagens víamos Dilma xingando pessoa no telefone, não sei se era ministro ou se era deputado, senador, não sei, mandando tomar aqui, mandando tomar lá. A mulher era bruta. E com isso ela conseguiu esfarelar toda a sua base aliada. E quando chegou o processo de impeachment, ela não tinha mais ninguém. E ela tentou a todo custo mobilizar o restante da sua base para que não se conseguisse 342 votos do lado de lá, mas ela, para o bem do Brasil, não conseguiu. E aqui uma coisa interessante é que precisaríamos de 342 votos para que a Câmara aceitasse a abertura do processo de impeachment. O deputado número 342 que votou sim pela abertura do processo de impeachment foi ninguém menos que o Bruno Araújo, ferrenho opositor a Dilma e ao PT. Esse foi um momento muito interessante na votação lá na Câmara. A Dilma, ela conseguiu esfarelar tanto a sua base aliada que não tivemos apenas 342 votos, tivemos 367. Olha o tanto de gente, de 513, olha o tanto de deputado que votou contra a Dilma. Bom, o resultado disso nós já sabemos.
a Câmara aceitou a abertura do processo de impeachment. Por conta disso, a presidente Dilma foi afastada, como manda a Constituição, por 180 dias para que fosse julgado o processo no Senado. Quando o processo de impeachment chega ao Senado, acontece o seguinte: o presidente do Supremo Tribunal Federal é quem vai presidir as sessões no Senado que vai julgar o impeachment. E quem era o presidente do Supremo Tribunal Federal à época? O queridíssimo petista Ricardo Lewandowski. Por que eu estou dizendo isso? Quando chegou o dia da votação lá no Senado para que a presidente Dilma fosse escorraçada de vez do Palácio do Planalto, já havia um acordo entre Lewandowski, Renan Calheiros e toda uma corja fiel ao PT nos bastidores, e a Dilma foi cassada, mas ela não perdeu os seus direitos políticos. Ou seja, o presidente do Supremo Tribunal Federal, para quem não sabe, os ministros do Supremo Tribunal Federal são conhecidos como os guardiões da Constituição. São eles que analisam se determinada matéria é ou não constitucional. E o presidente do Supremo Tribunal Federal tem uma responsabilidade ainda maior para com a Constituição. Mas o que foi que ele e Renan Calheiros fizeram no processo de impeachment? Eles chegaram a um acordo nos bastidores, porque quando foi para a votação, aquilo foi tudo pro forte. Já estava tudo combinado. Eles caçariam a Dilma, mas não tirariam seus direitos políticos. Cuspiram na Constituição, porque a Constituição diz que a pessoa é caçada e perde os seus direitos políticos. Aí o que acontece? A Dilma caiu. Só que o PT não ia deixar isso barato e, claro, fez de tudo para que o presidente da Câmara, o então presidente da Câmara, Eduardo Cunha, também caísse. E aqui nós vamos entrar numa matéria super interessante. Porque, veja bem, os petistas falam que Lula foi perseguido, que o processo contra ele correu muito rápido, que Sérgio Moro estava perseguindo porque não gostava do Lula e blá 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 blá. Nenhum processo em relação a Lava Jato correu tão rápido quanto o processo contra Eduardo Cunha. Porque nós sabemos que a maioria dos ministros do Supremo Tribunal Federal foi colocada ali pelo PT. E como Eduardo Cunha tinha foro privilegiado por ser um deputado, também presidente da Câmara, então todo o processo dele era julgado ali no Supremo Tribunal Federal. Rodrigo Janot, então Procurador-Geral da República, petista de carteirinha, não perdeu tempo. Assim que as denúncias contra Eduardo Cunha começaram a se avolumar na mídia, ele correu e apresentou uma denúncia contra Eduardo Cunha lá no Supremo Tribunal Federal. O Supremo, claro, não pensou duas vezes, meu amigo. É inimigo do meu amigo, também é meu inimigo. O Supremo, na mesma hora, aceitou a denúncia contra Eduardo Cunha. Esse mesmo Supremo que há mais de 10 anos senta em cima de processos contra Renan Calheiros e não julga um camarada, mas aceitou a denúncia contra Eduardo Cunha assim, ó, num piscar de olhos. Aí veja bem, às vésperas da eleição de 2014, na capa da revista Veja, vocês talvez lembrem dessa capa, aparecia a metade do rosto de Lula e a outra metade do rosto da Dilma, dizendo: eles sabiam de tudo. O nome de Lula na Lava Jato está aí há pelo menos 4 anos. Desde 2014 que já se sabe que Lula estava envolvido na Lava Jato. No entanto, ele só foi preso em 2018, 4 anos depois. Agora vamos falar de Eduardo Cunha? Em maio de 2016, o Supremo afastou ele da presidência da Câmara. Não cassou ele, porque isso é uma prerrogativa da própria Câmara, mas tirou ele da presidência da Câmara. Em junho, o Supremo aceitou a denúncia do então procurador Rodrigo Janot contra Eduardo Cunha. Em setembro, Eduardo Cunha foi cassado pela Câmara. E em outubro ele foi preso. Ou seja, entre a denúncia do Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, até a prisão de Eduardo Cunha, não se passou um ano. Agora Lula, entre o nome dele aparecer na Lava Jato e ele definitivamente ser preso, se passaram 4 anos. Aí eu te pergunto, Lula foi mesmo perseguido? Porque se Lula foi perseguido, meu amigo, Eduardo Cunha foi o quê? E outra coisa muito interessante em relação à Lava Jato. A Lava Jato começou por causa da roubalheira do PT, PMDB e PP, Partido Progressista, sob a coordenação do Partido dos Trabalhadores, do PT. Lula lá no poder, depois Dilma no poder, todos os ministros indicados pelo PT, ou eram petistas ou eram indicados pelo PT e faziam parte da base aliada do PT,
E Eduardo Cunha foi o primeiro político lá no Supremo a se tornar réu na Lava Jato. Ou seja, o PT começa a roubalheira toda, todo o esquema de corrupção, de lavagem de dinheiro lá na Lava Jato, sob a tutela e a coordenação de Lula e seus asseclas, e é um deputado do PMDB o primeiro réu em todo esse processo. Será que Lula é que era o perseguido? E assim aconteceu. Dilma foi empichada, Cunha foi cassado, foi preso. Para o bem do país, Michel Temer assumiu a presidência, tentou colocar as coisas em ordem. Eu sou totalmente favorável à reforma do ensino médio, à reforma da Previdência, à reforma trabalhista. Talvez eu faça um outro vídeo explicando cada uma dessas reformas e por que eu sou favorável a elas. Eu particularmente comemorei muito o impeachment da Dilma, porque senão o Brasil hoje estava afundado numa lama que ele não conseguiria sair tão cedo. Aliás, ainda estamos saindo da lama e da roubalheira que o PT nos afundou ao longo desses mais de 13 anos de poder. E essa é a verdade sobre o impeachment da Dilma. Ela foi empichada não por um golpe, não porque Cunha não gostava dela, não porque a maioria dos brasileiros não gostava dela, não porque ela era uma mulher, de forma alguma. Ela foi empichada por pura burrice, ela foi empichada porque ela não conseguiu segurar sua base aliada, pelo contrário, espantou a todos e jogou para escanteio aqueles que poderiam salvá-la no processo de impeachment. Todo presidente sabe que precisa de uma base aliada forte lá no Congresso. E a nossa querida mulher Sapiens conseguiu expulsar todos e deu no que deu.